Apesar do nome de renegado e limitado, o Renegade Limited não tem de nada. Sucesso no nosso mercado desde seu lançamento em 2015, hoje chegou a hora da gente avaliar a versão topo de linha com motor 1.8 Flex da linha 2021 desse SUV compacto de gigante sucesso. Vamos lá? O Renegade não é novidade aqui no nosso canal e nem no mercado. Ele foi lançado em 2015 aqui no Brasil, baseado na plataforma Small Wide 4x4, que é uma plataforma derivada do Opel Corsa europeu e do Fiat Grande Punto italiano, que, lembrando, não tem nada a ver com o Punto nacional. Bem, lançado em 2015, ele sofreu um facelift aí para a linha 2019 e para a linha 2018, ainda em 2017, recebeu essa versão Limited, que se tornou a nova versão topo de linha e que na ocasião basicamente agregou os pacotes opcionais que a versão Longitude tinha. Pois bem, lançado em 2015 com facelift, novas versões, em termos de dimensão, arquitetura, construção, configuração, não tem muito como ser diferente do que era em 2015. Então aqui a gente tem um carro com 4,23 m de comprimento, 1,80 m de largura sem os retrovisores, 2,57 m de entre-eixos e 1,68 m de altura. Ou seja, um carro aí bem alto, com vão livre aí de 21 centímetros. Né? Por mais que essa versão aqui não seja exatamente a melhor para um off-road, o carro ainda tem um vão livre aí bem razoável. Em termos de suspensão também, nada mudou. McPherson na dianteira e na traseira, um esquema McPherson simplificado que é o Chapman Strut, né? Não é uma multilink tradicional igual existe na Fiat Toro. E mantendo aqui os freios a disco ventilados na dianteira e freios a disco sólidos na traseira. E hoje quanto custa esse Renegade Limited aqui? Pois bem, o preço dele aqui em São Paulo é de R$ 142.167 já com essa pintura metálica, a cinza Antique. E como que isso fica dentro da linha Renegade, né? A versão Standard com motor 1.8 Flex ainda começa nos R$ 100.000. Acima dessa versão Limited vem a Moab, que a gente avaliou recentemente, aí já na faixa dos R$ 160, R$ 165.000. E a Trailhawk 4x4 diesel perto dos R$ 190.000. Então aí a gente está falando aí de uma linha que praticamente dobra de preço, né, à medida que as versões vão subindo. Então é um detalhe interessante aí, né? O carro é o mesmo, mas ele atende aí uma faixa bem espaçada de mercado. Desde quem busca um SUV PCD até um SUV 4x4 diesel, que é uma configuração bem de nicho mesmo. Como eu comentei agora há pouco, para a linha 2019, o Renegade recebeu um facelift bem leve, mas com uma alteração muito interessante aqui na frente. Esse para-choque, agora ele tem um ângulo de ataque melhor do que o anterior, que os donos queixavam bastante que raspava em valetas e algumas lombadas, né? Então agora ele é bem melhor nisso, o ângulo de ataque melhorou em cerca de 3, 4 graus. Então é um carro mais imune a valetas, lombadas e esses tipos de danos viários que a gente tanto encontra por aí. E falando da versão Limited, né? Por fora ela parece bastante com as outras versões. Aqui a cor não ajuda muito nessa diferenciação, mas essa parte central aqui, esse segmento da grade com os faróis, é sempre nesse cinza um pouco metalizado aqui, né? Para dar um contraste melhor. Os faróis de LED são de série, assim como na versão Longitude, com os faróis de neblina em LED também. Ótimos faróis, falando nisso, muito bons mesmo, inclusive no alto. Então, esse farol aqui dá um banho no do Compass, por exemplo. Aqui a gente tem um LED de projetor e não de refletor, muito bom. A gente tem as rodas aro 19 também, ou seja, baita rodão. É o Renegade com a maior roda, né, disponível hoje, com pneus 235/45, um pneu aí de perfil bem baixo. A gente fala um pouquinho mais sobre como o carro anda com eles na hora que a gente estiver dando a nossa volta. Mas eu já adianto que mesmo com esse pneu de perfil bem baixo, como a roda é grande, né, o conjunto todo é grande, a maior parte dos buracos você simplesmente passa por cima sem notar eles. Mas vamos lá, vamos para o que é mais polêmico do Renegade desde sempre, que é o seu motor, já o famigerado, clássico, inexorável, absoluto, vetusto motor e-torque.
Isso aí. O motor e-Torque, ele foi lançado aqui no Brasil em 2010, na época equipando a família Palio, no caso a Strada Adventure e a Palio Adventure, também o Idea na versão Sporting, também o Linea, também o Bravo no momento um pouquinho posterior e até mesmo o Punto. Então já é um motor aí com 11 anos de mercado, né? E é um motor que era baseado na família Tritec, né? A Fiat, melhor dizendo, comprou a antiga fábrica da Tritec lá no Paraná e adaptou todo esse motor aqui que era usado na linha BMW e Mini para aplicar nos seus carros naquela época. Pois bem, o que a gente tem aqui? Hoje é um motor 1.8, 16 válvulas ainda, né? Não teve alteração nisso, mas que ele rende 135 cavalos na gasolina e 139 no álcool a 5.750 giros. De torque, a gente está falando de 18,7 kgfm a 3.750 giros na gasolina e 19,2 no álcool a mesma rotação. E muito se reclama desses motores desde o seu lançamento, quando o assunto é torque, pegada em baixa, potência em baixa, né? Com o passar dos anos, o que a gente teve? Bem, o Renegade foi lançado lá em 2015 com o e-Torque Evo, que já era um motor um pouquinho retrabalhado em relação àquele lançado originalmente em 2010. No caso aqui, com um cabeçote novo, com válvulas maiores, um outro comando de válvulas, tudo isso para deixar o motor um pouco mais esperto em baixa. Ajudou um pouco, mas não muito. E para a linha 2018, o Renegade recebeu, junto da versão Limited inclusive, o e-Torque Evo Vis, com alterações mais significativas visando melhorar o consumo e esse desempenho dele em baixa. Então o que a Fiat e a Jeep, né, o grupo FCA, fez na ocasião? Aqui a gente tem agora um motor com coletor de admissão variável. O coletor dele faz um caminho mais longo quando ele está nas fases mais baixas de giro, tudo isso para favorecer o torque. Em giros mais altos ele tem um flap que encurta o caminho para facilitar o enchimento dos cilindros. A gente tem agora também um alternador pilotado. O que isso significa? Na hora que você está acelerando a pleno, o alternador para de recarregar a bateria para evitar roubar potência do motor. A gente tem uma bomba de óleo de pressão variável com esse mesmo objetivo e também inclusive um óleo mais fino. A gente inclusive perdeu o tanquinho de partida a frio, não existe mais, o combustível agora ele é pré-aquecido, caso seja álcool, né, em caso de partida a frio. E, bem, não dá para fazer muito milagre em um carro de 1.520 quilos. Na hora que a gente vem andando, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas já adianto que o desempenho ele é só adequado, atende, o consumo não é bom, inclusive o ar-condicionado funciona fraco a maior parte do tempo, justamente para evitar roubar mais potência desse motor aqui. Uma coisa que eu não posso deixar de comentar, o Renegade antigamente tinha uma capa neste motor, né? Hoje não tem mais, né? Era uma capa com função tanto térmica quanto acústica e também, claro, de visual, né? Inclusive, a gente pode até ver os pontos de fixação dela ainda no coletor de admissão. Então, a depenação atuou aqui. Ah, e claro, não poderia deixar de comentar, é um motor com bloco de ferro ainda, o cabeçote de alumínio, o que demonstra como é uma concepção mais antiga, ainda com um comando de válvulas só, apesar de ser um motor multiválvulas, e como esse comando tem variação de fase apenas, não tem variação de levantamento, essa variação atua tanto nas válvulas de admissão quanto nas de escape. Um detalhe que na época era atípico, né, que era uma marca registrada da indústria japonesa, porém que hoje já se perdeu um pouco, né, mundo globalizado nosso, a sincronia das polias é feita por corrente, ou seja, é uma manutenção aí mais espaçada, né, você não precisa ter aquela preocupação com correia dentada, que eu tenho certeza que os donos de Fiat mais antigos, lá da época do Fiasa, vão se lembrar bem, né, das correias que se estouravam repentinamente sem aviso prévio. Aqui dentro do Renegade, interior ao qual você tem acesso através de uma chave presencial, nós temos um conjunto de equipamentos interessante, mas que já dá os sinais da idade, né? Começa a ficar um pouco atrás aí da concorrência. Mas vamos lá, vamos dizer primeiro o que esse carro tem, a gente vai situando e mostrando ele aqui dentro como é que ele é, né? Em termos de ergonomia, mesmo bom e velho Renegade, né?
O volante com regulagem de altura e distância, num campo bem bom, você consegue se encontrar bem aí. O banco tem regulagem de altura. Neste caso aqui, este revestimento em couro é de série. O banco tem um bom apoio para as coxas, tem um bom apoio lateral também. Ainda que seja um pouco largo, né, e permita que o corpo escorregue, especialmente por ser de couro. Não gostei muito desse apoio de cabeça, ele é daqueles que empurra um pouco para frente, mas ficou mais a sensação do que no incômodo de fato. A gente tem uma ergonomia boa de modo geral, então assim, não percebo o banco desalinhado em relação ao volante, nem aos pedais, né? Óbvio que num carro de transmissão automática isso é menos percebido, mas boa ergonomia. Acho muito interessante como no Renegade, né, tem esse para-brisa em pé, né, que você fica distante dele, inclusive até para regular o retrovisor, né, um pouco difícil, você tem que esticar o braço, às vezes você sai um pouco da sua referência, mas é algo que muita gente gosta, né, esse jeitão de carro mais antigo mesmo. Mas entrando aí no que é um grande ponto forte do Renegade, é o seu acabamento, né, que a gente tem um soft touch emborrachado aqui na face principal do painel, ainda que seja bem discreto, né? Acho que quem gosta de apertar painel aí vai ficar muito feliz. A gente tem boa montagem de modo geral, não notei nenhuma falha, não notei nenhuma rebarba. E nesse carro de teste aqui já está com 9.300 km, mais ou menos 2.000 aí só na minha conta. Não escutei nenhum barulho de acabamento que chamasse atenção ou que fosse um problema. Então, sinal de que é tudo muito bem montado. E lembrando que nesses carros de teste, assim, o uso geralmente é sempre mais intenso, né? Então, fica aí realmente um baita ponto positivo do Renegade. O volante tem esse revestimento em couro, né? Assim como os bancos, é um couro um pouco mais áspero, mas tá aí, né? Com a costura aqui normal, né? Uma costura sem nenhum destaque. Ao contrário dos bancos, que tem um pesponto meio acinzentado aí, que ajuda a quebrar um pouco do tédio dentro do carro. E esse bom acabamento, né, de modo geral, é comum a todas as versões, o que é um grande ponto positivo, mas temos também um ponto negativo ainda dentro deste assunto. Aqui a gente tem o interior todo preto, né, como vocês podem ver, não tem nenhuma... é tudo preto com preto. E a gente avaliou recentemente aqui no canal a versão Moab Turbo Diesel 4x4, que é a versão de entrada, né, com o motor turbo diesel. Em termos de cores e seleção de materiais, né, tirando o couro e esse couro no volante, é tudo igual. Ou seja, a pessoa que compra um Renegade de entrada leva o mesmo interior do Renegade topo de linha. O que é bom em termos de acabamento, como eu disse, mas nessa diferenciação eu acho algo simplesmente péssimo, né? Não tem aquele gosto de, beleza, tá aqui o dinheiro que eu paguei a mais. A não ser, claro, que você pense nos equipamentos, que aí a gente já entra em outro departamento. Pois bem, o que o Renegade tem nessa versão Limited, né? Tudo que você está vendo aqui é de série. O único opcional desse carro é o banco de couro marrom e também o revestimento de couro marrom nas portas. Então a gente tem a central multimídia de 8 polegadas com espelhamento via Android Auto e Apple CarPlay, mas o espelhamento ainda é por fio, não é um espelhamento sem fio. Nós temos um ar-condicionado digital de 2 zonas, que inclusive tem um controle aqui na tela, tá vendo? Você pode comandar por aqui ou por aqui, fica a seu critério. E todos os comandos que você dá aqui, eles obviamente são espelhados aqui na tela. Nós temos também o volante multifuncional, nós temos o piloto automático, o limitador de velocidade. No painel, nós não temos um cluster totalmente digital, mas nós temos, né, um painel parcialmente digital que a Jeep gosta de vender como configurável, mas na verdade não tem nada muito configurável aqui. É um bom computador de bordo com uma tela grande e uma tela colorida com uma boa visualização, a não ser em casos de sol intenso, que é um problema que a gente já viu inclusive em outras avaliações dos carros da Stellantis, né, com painel totalmente digital. É uma tela que não tem muito contraste nem muito brilho. A gente tem também o retrovisor eletrocrônico, que eu acho que é algo muito interessante, muito bom.
Faróis automáticos, nós temos lanterna de neblina, farol de neblina, tudo em LED. O grande ponto de destaque aqui, com certeza, o teto solar, um teto solar duplo Command View. Ele não abre a parte de trás, só a parte da frente, mas ainda assim não deixa de ser um teto solar ótimo, tá vendo como é que ele abre bem? Então, para quem vai aqui na frente é algo muito gostoso, mas quem vai aí atrás é uma vista especialmente agradável no final de tarde, de noite, vendo as estrelas. Eu acho que é algo bem bacana, gosto muito de teto solar. E falando em quem vai aí atrás, vamos dar uma olhada no espaço aí da segunda fileira. E aqui atrás, ainda aproveitando o assunto teto solar, né? Agora a gente está com a cortina dele fechada. Um ponto negativo aqui é que a cortina ela é vazada, né? Então o teto até ajuda, quando fechado, né? Tem um vidro razoavelmente escuro que ajuda a segurar um pouco o calor, mas ainda assim com essa cortininha vazada aqui, né? Às vezes o interior esquenta mais do que o desejado, né? Então fica essa ressalva aí, né? Se fosse totalmente, né, blackout, vamos dizer assim, seria mais interessante, né? Considerando aí que a gente vive num país que chega facilmente a altas temperaturas em qualquer lugar. Bem, em espaço, vamos lá. Renegade já é típico, né, a gente comentar que o espaço dele não é muito bom. E realmente aqui, a gente está falando de um carro que tem 2,57 m de entre-eixos. Esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura. E olha só, sobra 3 dedos do meu joelho para o encosto. Não é um espaço muito bom, estou aqui só ok. Mas o banco, ele não apoia muito bem as coxas. Então olha só, tá vendo? Sobra. Fica aqui sem apoio. E para mexer os pés aqui nas laterais também, não tem tanto espaço assim. Aqui atrás a gente tem uma tomada USB, que ela serve também para espelhar o celular lá na central multimídia. Então vamos supor aí que você, um pai de família, comprou o carro, não tem paciência nenhuma para espelhamento, vamos supor, o seu filho ou sua filha fica de DJ na estrada, bota o Waze para você, o Google Maps, o que for, pode botar aqui, vai carregando o celular e você vai comandando ali pela central sem nenhum problema. E aqui o mesmo bom padrão de acabamento da dianteira, né? A gente tem esse banco de couro, né? Acho que é mais um vinil talvez, não tenho muita certeza se é um couro legítimo. No banco, nas portas, um espaço ok para a cabeça, um espaço bom mesmo com o teto solar aqui, tem uma diferença legal. Temos o cinto de 3 pontos para todos, é obrigatório, né? Assim como o Isofix. Mas seria interessante aqui se a gente tivesse também um apoio de braço, né? Afinal de contas, por mais que não seja um carro grande, nem espaçoso, é um carro aí que muita gente usa como um veículo familiar, né? Tem um apelo de família. Então seria interessante um apoio de braço aqui sim. E também faz falta, óbvio, né? Saídas de ar aqui atrás, né? Eu acho que é uma ausência muito sentida e que definitivamente é incompreensível o Renegade até hoje não oferecer isso, né? Esperamos que para a reestilização do ano que vem ele receba este item também. E luz de cortesia aqui atrás, né? Mesmo com o teto solar, são luzes aqui dentro do PQP e são luzes dimerizadas. Então, um detalhezinho interessante aí. Para quem gosta também, é daqueles que volta suavemente com um pequeno gancho aqui para roupas. Vamos para o porta-malas. Antes de falar do porta-malas do Renegade, não posso deixar de comentar dessas belas lanternas em LED, né? São muito bonitas mesmo. E como é típico da marca aí, né? Com os pequenos easter eggs, né? Então aqui a grade dianteira e os faróis fazendo alusão aí ao antigo Jeep Willys. Mas vamos lá. Vamos parar de falar de bobagem, vamos ao que interessa, que é o porta-malas do Renegade. Bem, porta-malas nunca foi o forte dele. Quando ele foi lançado lá em 2015, ele tinha uma capacidade de 270 litros apenas, menos do que vários compactos da época, como o Fox, o Gol e até o próprio Uno. Pois bem, a Jeep, muito atenta ao mercado aí, né, o grupo FCA como um todo, fez algumas alterações nos revestimentos aqui e também trocou o step. Então antes a gente tinha um step integral para todas as versões, hoje o step integral apenas na versão Trailhawk.
E agora a gente tem aqui um step bem pneu de bicicleta mesmo, né? Bem linguicinha. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Vamos lá. É um step 145. Então, bem fininho mesmo. Tem até a etiqueta ali, obviamente. Velocidade máxima de 80 km por hora. E bem, com essas alterações, como ficou o porta-malas do Renegade? Ainda ficou abaixo da média da categoria. A gente tem aqui 320 litros apenas. A gente tem duas redes pequenas aqui nas laterais que até ajudam um pouco a guardar alguma coisa, mas ainda assim fica abaixo de, por exemplo, T-Cross, que não tem um porta-malas grande também, do finado EcoSport, que também não tinha um porta-malas grande. Então isso aqui continua sendo um ponto negativo do Renegade. Vamos dar uma volta então no famoso Renegade com seu motor 1.8 e-torque. Mas vamos lá, antes de falar de consumo, que é o que todo mundo quer, vamos falar do carro em si, né? Como é que ele anda, se ele é confortável com essas rodas aro 19. E, bem, a gente já teve o Renegade aqui no nosso canal várias vezes. Ele não é novidade aqui no Drive On. Igual eu falei na introdução, igual vocês puderam ver no vídeo aí do Moab também. A gente já avaliou a versão Sport 2 vezes e a versão Longitude 2 vezes. O Lucas uma vez a Sport, uma vez a Longitude, é a mesma coisa, né? E o Renegade não teve nenhuma alteração mecânica desde que essas avaliações foram feitas. E olha que a gente está falando aí de avaliações já com alguns anos de lançamento, vamos dizer assim. E isso é bom por um lado, mas não tão bom pelo outro. O que tem de bom nisso? O Renegade continua sendo um carro muito macio de rodar, uma progressividade de suspensão espetacular. Aqui nessa versão Limited, a gente tem hoje rodas aro 19 com pneu 235/45, é um pneu bem baixo, pouco mais de 100 milímetros de altura. Para um SUV é algo bem estranho e faz a gente esperar um rodar até um pouco firme, desagradável. Mas não é o caso do Renegade aqui, prova de que o acerto de suspensão continua aí sendo um baita ponto forte dele. E como a Jeep consegue isso? Bem, dá para notar que é um carro um pouquinho firme de amortecedor sim, mas com bastante curso, muito difícil bater seco nesse carro, muito difícil mesmo. E olha que nesse momento eu estou rodando com a pressão ecológica dos pneus, né? Então tem a pressão de carro vazio, que é 32 na dianteira e 35 na traseira, se eu não me engano. A pressão de carro cheio, que é 35 nas quatro. E a ecológica, que é 38 nas quatro. Aqui eu estou até um pouquinho acima da ecológica, porque eu peguei estrada. E óbvio que, né, nesse caso o carro fica um pouquinho mais firme, ele transmite um pouquinho mais as irregularidades e dá para perceber o perfil baixo dos pneus, mas ainda assim fica muito agradável de rodar. Para quem gosta daquela sensação de suspensão firme, carro na mão, isso aqui é especialmente interessante. A direção elétrica, apesar desse pneu bem largo, continua com peso bem legal também. Não é muito leve, mas também não é pesada. Eu lembro de ter comentado na avaliação do Longitude que uma direção leve demais nesse carro também não faria tanto sentido, né? Uma questão de percepção de robustez do carro. Temos um câmbio automático tradicional de 6 marchas que, né, dispensa maiores comentários. É uma transmissão da Aisin, que a marca já usa há muito tempo e outras marcas do mercado também já usam. Então o que varia é a programação. A programação aqui, obviamente, né, sendo um carro pesado, ela tende a abusar mais dos altos giros, mas ainda assim um câmbio de trocas geralmente suaves, muito dificilmente sentir alguma interrupção aqui de potência mais significativa. E obviamente não é um câmbio de trocas rápidas, né, não é o perfil do carro. Então, né, é uma programação aqui que, ao meu ver, faz sentido.
Ele tem também o Start-Stop, vocês devem ter notado aí na parada de sinal, né? O que é muito bom quando a gasolina está quase custando R$10. Há 4, 5 anos eu não gostava muito de Start-Stop, não tinha paciência. Mas, bem, o preço da gasolina como tá, né? Acho que qualquer ajuda é muito bem-vinda. Então tá aí, e se você não gostar, claro que você tem a opção também de desativar ele por botão aqui junto do freio de mão eletrônico. Então fica a seu critério aí. Pode desligar ele, por exemplo, quando você estiver usando ar-condicionado, tiver muito calor. Então, né, você tem essa opção, felizmente. Freio bom, mas também, como eu lembro de ter comentado na avaliação do outro Renegade, a gente está falando aqui de um carro bem pesado, né? São 1.500 quilos, 1.580 se eu não me engano, com freios a disco nas 4 rodas, só que não tem aquela mordida inicial forte, né? É uma questão de inércia, né? Um corpo, como é que fala, gente, a lei? Um corpo tende a manter o seu movimento, né? Então, enfim, é a mesma coisa que atrapalha ele a arrancar, atrapalha ele na hora de frear. Mas não estou dizendo que é um carro que freia mal, que fique claro, né? Só que é um carro que tem 1.600 quilos, que com carga máxima pode chegar a 2 toneladas. Então, por mais que ele tenha freios a disco nas 4, né, tem aquele momento inicial que, né, não tem aquela mordida forte como em outros carros mais leves. No acelerador você tem a opção também de usar o modo Sport, que não é nada mais do que uma curva mais agressiva aí de resposta dele. Não vai fazer milagre, o carro não vai ficar mais forte, não tem nem como, né? O motor aspirado, não tem possibilidade de ter um overbooster nem nada do tipo. Mas para quem é um pouco mais afoito, vou até mostrar aqui, o carro responde um pouquinho mais com menos comando no pedal. E óbvio que isso também significa que o motor ele vai tender a esticar mais as marchas, vai reter mais as marchas. Tudo isso para entregar um desempenho melhor. Falando em modo esporte então, galera, vamos aproveitar que está vazio. Vou dar uma aceleradinha para vocês, partindo do zero mesmo, que eu acho que é o grande déficit do Renegade. Aqui a gente está com o ar-condicionado ligado e gasolina, ou seja, é o pior cenário possível para esse carro. Então vamos lá, vou fazer o stall da transmissão aqui, vamos ver quanto que segura. 2.500, vamos lá. Olha que potência, bicho. 60, 80. A fama do Renegade o precede, especialmente com esse motor 1.8, né, que não dá para levar ele a lugares muito rápido. Mas, como vocês viram, não é um desempenho de todo terrível. Explico. A aceleração dele não é boa. Não é boa, não tem como relativizar isso. É um carro que ele sofre para arrancar. Isso é muito perceptível quando você precisa fazer alguma troca rápida de faixa, quando você precisa pegar algum acesso um pouco para alguma via um pouco mais movimentada, né? Então, nesse tipo de situação, o mais recomendável é você puxar aqui no manual e reduzir a marcha e já ficar com o motor cheio caso você precise, né? Para quando você precisar. Em retomadas é melhor, mas ainda assim não dá para fazer muito milagre. Afinal de contas, a gente está falando aí de um motor 1.8 aí na casa de 140 cavalos, levando um carro muito pesado. A relação peso-potência dele não é muito boa. Com pneus largos, com a transmissão automática tradicional, com uma aerodinâmica não muito boa. Realmente, se você não adequar a sua expectativa às características do carro, você vai ter uma baita de uma decepção. Então, dito isso, é um carro devagar? Sim, mas não é um carro inviável. O grande problema disso é o consumo. Eu já vi muita gente aparecendo no canal tentando relativizar o consumo do Renegade. Já vi inclusive uma vez um cidadão que falou que o Renegade dele gasta muito menos do que um Fox que ele teve. Gente,
não tem como relativizar isso. Eu respondo isso geralmente. Eu gosto muito do Renegade, eu acho que ele é um projeto ótimo, maduro, um carro gostoso de andar, realmente gostoso de andar, mas o carro bebe muito. Então a gente está aproveitando aqui que foi um teste aí de quase 2.000 quilômetros. Peguei esse carro em São Paulo, fui para Belo Horizonte, rodei com ele lá, rodei com ele aqui e rodei com ele tanto com álcool quanto com gasolina. E quais números a gente teve? Vamos lá, vamos começar com o álcool. Rodando o trânsito aqui em São Paulo, sem ar-condicionado, o trânsito não é o trânsito mais carregado que eu já peguei, mas também não é o trânsito que estava fluindo bem. Esse carro fez aqui na faixa dos 7 km por litro. 6,6, 6,8 por litro. Isso com o ar-condicionado ligado parte desse trajeto, né? Foi um trajeto aí de um dia inteiro. Bem, ok, não é tão ruim assim, né? Quando você pensa. Realmente, né, quando você leva em consideração as características, não é nada tão terrível. Com álcool na estrada, andando aí na faixa dos 100, 110 até 120, com o ar-condicionado ligado, esse carro fez na faixa dos 11,5 km por litro. O que é um consumo que não chega a ser tão ruim assim. Afinal de contas, né, como eu disse, peso, aerodinâmica e tudo mais, era de se esperar um consumo pior na estrada. Ok. Rodando em Belo Horizonte, porém, a coisa muda de figura. É uma cidade com muito morro, é uma cidade que você exige mais, né, do motor, você precisa esticar. E toda essa questão da inércia, né, de partir da mobilidade, tem o bônus da subida. E aí esse carro com álcool em Belo Horizonte foi simplesmente desesperador. A gente está falando aí já de números ao redor dos 6 km por litro. Pois bem, partindo para a gasolina, eu tinha uma expectativa melhor para o consumo urbano. Só que o que acontece? Com gasolina, esse carro ele perde cerca de meio quilograma força-metro de torque e 5 cavalos de potência. Então, rodando em Belo Horizonte com gasolina, este carro, nas situações mais pesadas possíveis, bem extremas mesmo, esse carro fez na faixa de 6,5 km por litro. Um número muito parecido com o que eu fiz com álcool aqui em São Paulo. Lembrando que são condições diferentes, é uma régua de comparação um pouco torta, mas só para vocês terem uma referência maior aí de consumo. Em trajetos mais leves com gasolina, por exemplo, avenidas de 60 por hora, com sinais ainda, mas que você consegue manter uma certa regularidade, esse carro fez na faixa dos 9 km por litro, que ainda não é um consumo muito bom, com gasolina e andando, né, na boa, sem ar-condicionado, sempre aproveitando de baixo giro quanto possível. Em vias expressas, como por exemplo a Marginal Pinheiros aqui em São Paulo, o Anel Rodoviário em Belo Horizonte, sempre com ar-condicionado, indo no ritmo da via, né, que às vezes é entre 70, 90, chegando até 100 em alguns casos, o carro fez 17 km por litro na gasolina. Um número já mais bonito de se falar, né? Mas ainda assim, uma situação muito branda, né? Era de se esperar talvez um consumo um pouco melhor. E na estrada, com gasolina, andando no mesmo ritmo que eu fiz com álcool, ou seja, entre 110 e 120, às vezes deixando cair um pouco para 100, dependendo do fluxo, com o ar-condicionado ligado, esse carro aqui fez na faixa dos 13,5 km por litro na Fernão Dias. Ou seja, comprova aquilo que eu falei agora há pouco, né? É um carro que bebe muito, sim, né? Não tem como relativizar isso, mas é um carro que bebe muito, principalmente na cidade. Na estrada, né, é óbvio que, né, se você for pegar concorrência aí com motores 1.6, motores 1.0 turbinados ou até motor 1.4 turbinado, são carros que vão fazer um consumo melhor. Mas, considerando que a gente tem aqui, né, que é um motor antigo, de deslocamento alto, todas as características, é um consumo que eu digo que está dentro do esperado, é algo que faz sentido para esse carro. Já o urbano, realmente, com start-stop, e mesmo levando em conta todas essas características dele de peso e de transmissão e de motor, é muito difícil você aceitar esse número
de maneira mais fácil e menos doída, né? Vamos então para os nossos pontos positivos e negativos do Renegade Limited 2021. Começando tradicionalmente pelos pontos positivos, o que a gente tem aqui que chama muito a atenção no Renegade? Bem, são três pontos. O primeiro deles, com certeza, é a suspensão, inclusive é um ponto que a gente já tinha comentado em outras avaliações do Renegade. Mesmo com essas rodas Aro 19, o Renegade é um carro muito progressivo de suspensão. Dá para notar com essas rodas maiores e pneus mais baixos, inclusive com essa pressão mais alta que eu estou usando, como o carro tem um rodar mais firme, sim, percebe que os amortecedores são um pouco mais travados em movimentação, mas ainda assim tem um curso muito bom, bem bacana mesmo, a ponto de impedir qualquer batida seca. É muito difícil ter qualquer batida seca com esses pneus aqui. E inclusive ajuda muito o tamanho desse conjunto, né? O pneu 235 com aro 19. O que isso significa? Significa que é um conjunto muito grande que passa por cima de praticamente todos os buracos. Então, para você bater aqui com esse pneu, com essa roda, você tem que entrar no buraco não só muito fundo, mas também muito grande. Porque aqueles fundos que sejam menores do que essa roda, você vai simplesmente passar por cima. Então, acho que muito provavelmente por isso a Jeep lançou mão desse pneu de perfil baixo aqui, né? Atende a galera aí do rodão com esse rodar ainda muito gostoso. E claro, um carro que faz curva muito bem e é mérito de acerto e também da suspensão independente nas 4 rodas. O segundo ponto positivo dele é o acabamento, tanto interno quanto externo. Como eu disse, internamente é um carro sem grande diferenciação visual em relação às versões de entrada, mas ainda assim é tudo muito bem montado, não vi rebarbas em nada, os materiais são ótimos. Óbvio que é o que se espera dessa categoria, de um carro que carrega essa marca Jeep, né, que querendo ou não, já tem um histórico de marca premium aqui no Brasil. Então fica aí essa boa observação, felizmente repetitiva aqui no canal quando o assunto é a avaliação do Renegade. O terceiro ponto positivo é a solidez do carro, a solidez da construção dele, a solidez do rodar dele. Diria até uma questão de robustez. É um carro que transparece alta rigidez torcional, é um carro que você não sente torcendo em valetas, rampas e nada do tipo. Como eu disse, em termos de acabamento, você não escuta nenhuma batida, nenhum barulho parasita também, o que é sinal de construção sólida. E pensando até no motor 1.8, que é antigo e tem seus problemas, é um motor também bem robusto, já comprovado, né? Então, em termos de solidez, robustez e confiabilidade, é um carro que fecha muito bem também, por mais que não seja um veículo de off-road pesado, né? Como muita gente gosta de insistir que não é o caso. Então, fique claro isso, que é robustez e solidez no uso mais amplo, generalista do carro. Mas nem tudo são flores. E o Renegade também tem famosos pontos negativos apontados não só por nós, como pela imprensa como um todo. Bem, começando pelo tradicional deles, né, o consumo. Você poderia até perguntar, Davi, mas por que não o motor? Não vou dizer que é um motor ruim, óbvio que não é um motor moderno, estado da arte, mas de qualquer modo é um motor que puxa o Renegade com uma competência minimamente razoável. Não é um carro rápido, não me entenda ao mal, não serei leviano dizer que é um carro veloz. É um carro de aceleração lenta, um carro de retomadas razoáveis, mas o grande problema dele definitivamente é o seu consumo urbano. É um carro muito beberrão, seja com álcool, seja com gasolina. E não dá para esperar algo diferente com um carro pesado de 1.500 kg, com um câmbio automático i-Zinc que já é antigo, um motor aspirado de deslocamento alto, pneus largos. Então realmente, mesmo considerando esses fatores, o consumo decepciona, né? Uma surpresa negativa. O segundo ponto negativo também, muito contumaz aqui nas nossas avaliações do Renegade, é o espaço. Não é um carro espaçoso. Não vou dizer também que é um carro apertado, mas, por exemplo, ele deve em espaço até em relação a carros menores, como por exemplo o Polo e o Argo, né, que são carros de entre-eixos parecido, mas oferece espaço interno maior. E no porta-malas também, ele fica mais nivelado aos hatches compactos e não aos SUVs compactos, né? Então,
com 320 litros aqui, né, na configuração mais espaçosa, ele empata com o Sandero, que tem 320 litros. Ganha por pouco do Yaris, com 310. O Polo e Argo HB20 com 300. Então, né, espaço continua não sendo forte do Renegade e muito dificilmente isso vai mudar até ele receber uma nova geração com uma nova arquitetura. E o terceiro ponto negativo são os equipamentos. Aí você vai me perguntar, nossa, mas é um carro aí, topo de linha, que tem teto solar e faróis de LED. Ok, são bons equipamentos sim, não vou dizer que não. Mas quando você pensa nessa faixa de preço, quando você pensa o que o grupo Stellantis já oferece em outros carros dessa mesma faixa de preço e categoria, e também o que a concorrência oferece, esse carro, por exemplo, deixa a desejar em itens de comodidade, itens de conectividade, itens de assistência à direção. Então vamos lá, passando rápido por alguns pontos desses três pilares aí, né? Em termos de itens de comodidade, falta um sensor de estacionamento dianteiro, falta um retrovisor retrovisor com rebatimento elétrico, que inclusive não tem tilt down esse daqui, que é um item bobo, um Gol de 10 anos atrás já tinha opcionalmente. Não tem saídas de ar traseiras, então, né, fica devendo alguns pequenos mimos aí que já são encontrados nos carros da concorrência. Em termos de conectividade, né, a Jeep oferecia o pacote Adventure Intelligence há alguns meses para todas as versões do Renegade, mas hoje oferece apenas na Trailhawk. Então não tem todos aqueles recursos de comandar o carro pelo celular, como a Toro, como o Pulse, como o Compass, que sinceramente eu acho muito interessante, né? Você tem a notificação se o carro saiu do perímetro, notificação se o carro sofreu alguma tentativa de furto, você tem um estado de combustível, você consegue destravar o carro à distância, ligar o carro à distância. Então o Renegade não tem nada disso, fica devendo nesse aspecto aí da conectividade. E a central também não tem nenhum tipo de marketplace, como existe agora no Pulse, como existe também na Volksplay. Então fica devendo nesse pilar aí. E o último, as assistências de direção. A Toro, vou pegar uma irmã de plataforma, ainda que seja de marca diferente. A Toro já oferece, por exemplo, o assistente de permanência em faixa, com correção na direção, o assistente de farol automático, o assistente de frenagem de emergência com frenagem automática, e o Renegade não tem nada disso. Inclusive, outros concorrentes de outras marcas também oferecem essas assistências, como por exemplo o Nissan Kicks e o Hyundai Creta. E pelo preço desse carro aqui, que está competindo ali pau a pau, por exemplo, com T-Cross Comfortline, Creta Prestige TGDI, Tracker Premier 1.2, que é na faixa de R$15.000 mais caro que o Kicks Advance Compact Tech, Kicks Exclusive Compact Tech. O Renegade realmente fica devendo aí em questões que já estão se tornando corriqueiras nessa categoria. E dito isso tudo então, vocês vão me perguntar, o Renegade é um carro ruim? Não, de jeito nenhum. Como o carro, ele está envelhecendo muito bem. Rodar sólido, a dirigibilidade muito agradável, uma rigidez torcional admirável, uma boa construção. Então percebe-se que mesmo depois de quase 7 anos do seu lançamento, ele ainda agrada muito como carro. O problema é que como produto, ele já está razoavelmente defasado diante dos seus concorrentes. Então hoje a gente já tem diversos concorrentes oferecendo melhores motorizações, mais equipamentos de comodidade, mais equipamentos de conectividade, mais equipamentos de segurança. E o Renegade, apesar de estar parelho aí a preço em relação a boa parte dos seus concorrentes, ainda fica devendo bastante nesse sentido. E eu não posso deixar de comentar também uma coisa que a gente já vem observando nas avaliações dos carros do grupo Stellantis há algum tempo, que são diversas falhas eletrônicas pequenas e incômodas. Então aqui no caso do Renegade, por exemplo, por várias vezes a chave presencial simplesmente não funcionava na hora de travar o carro. Tinha que travar na chave tradicionalmente apertando o botão. O start-stop, que muitas vezes simplesmente não funcionava sem motivo aparente, né? Pode ser alguma questão de programação que a gente não tenha notado, mas ainda assim não deixa de incomodar. Em outros momentos também a central travou, e travou bastante, mais de uma vez, mais de 2 vezes. Então é algo que incomoda bastante, principalmente hoje em dia que se anda sempre com o celular ligado ali na central. O alerta de pressão de pneu,
também deu uma pequena falha. Teve um momento específico, inclusive, que a chave presencial estava comigo dentro do carro, o carro estava ligado, e ele começou a alertar de que a chave presencial não estava mais dentro do carro. Então são pequenas falhas eletrônicas muito chatas e que incomodam num carro dessa faixa de preço, né, que o consumidor já é mais exigente. Pois bem, dito isso tudo, encerramos aqui a nossa avaliação do Renegade Limited 2021 e esperamos, eu e o Lucas, vê-los novamente aqui no Drive On no próximo sábado ao meio-dia. Até lá, pessoal!